Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 21 de junho de 2021. Vamos recordar aquilo que ouvíamos e falávamos ontem na missa, 12º domingo do tempo comum, quando Jesus acalmou a tempestade no barco em que estavam os discípulos. Para essa minha reflexão, vou trabalhar 3 ideias. Primeiro, a imensidão da presença de Deus. Segundo, a presença de Deus particularmente nos conflitos, nas tensões. E por fim, a tempestade como um lugar de vida. Bora refletir? Na semana passada, se vocês se recordam, eu falava sobre os modos de agir de Deus e dizia que Deus age de modos externos e internos a nós. Nos modos externos, nós lembramos dos sinais de Deus. E nos modos internos, Deus age nos movimentos do coração. Eu gostaria de desenvolver na minha reflexão de hoje a questão desses modos externos, ou seja, quando o nosso ambiente, contexto, as circunstâncias e as situações estão se movendo ao nosso redor e Deus está falando nelas. Por isso, é preciso lembrar que para a nossa fé cristã, Deus habita em todo tempo e espaço. Deus está, inclusive, além do tempo e do espaço, mas abraçando essas duas dimensões. Nesse sentido, nós dizemos que Deus tem uma presença de imensidão, ou, num vocabulário mais técnico e antigo, Deus é onipresente, está presente em todos os lugares e coisas. Bem, isso nos faz pensar uma coisa muito séria, que Deus não tem um lugar específico para se manifestar, para se revelar. Que Deus não tem lugares exclusivos para a sua manifestação. É claro que ele tem lugares peculiares para revelar e realizar o seu amor, como, por exemplo, no mistério da igreja, nos 7 sacramentos, na oração. São lugares peculiares do encontro com Deus. Mas eles não excluem os outros lugares mais amplos, mais numerosos e diríamos até mais naturais da sua presença. Deus está nos tempos, nos espaços, Deus está nos fatos, dizendo alguma coisa. Deus está nos ciclos de vida humana, da natureza. Deus está em todas as coisas. De alguma maneira, Ele está lá. Bem, isso é importante para que a gente não fique a procurar Deus apenas em alguns lugares. É claro que usamos as suas presenças peculiares, que são as formas religiosas de presença, formas religiosas de encontro, melhor dizendo, a oração, a missa, para a gente poder vê-lo melhor, estar melhor com ele. Mas isso não restringe a nossa possibilidade de vê-lo e, aliás, nos provoca a buscá-lo nesses lugares inusitados. Deus está no nosso cotidiano e nós, às vezes, o perdemos. Não reparamos que Ele está ali à nossa espera, que Ele tem uma mensagem que precisa ser desencriptada, codificada, traduzida através de um exercício interior chamado o exercício da escuta e do discernimento. Se Deus está presente em todas as coisas, não só nas más, nas boas, mas também nas más, Ele estará presente. É claro que é preciso distinguir aqui um estar presente de Deus, o agir de Deus nas coisas, de uma ação miraculosa, de uma intervenção celestial. Então eu exemplifico. Suponha que hoje o dia fez bastante sol e que a gente tenha querido um dia de sol, um dia leve, que nos causasse bem-estar. Pronto, eu digo lá, Deus preparou o sol para mim hoje. Primeiro que é muito
egocêntrico achar que Deus prepara o sol só porque eu quero. Parece a criança que, ao chorar, já aguarda que a mãe acenda a luz do quarto. Então não é que Deus fez isso diretamente por uma ação cósmica, mas quando eu vejo o sol e ele se encontra com o meu desejo de Deus, eu faço interpretações e leituras legítimas, inclusive, de que Deus está ali assinalando algo para mim. Podia ter chovido hoje e Deus podia ter falado outra coisa para mim, mas fez sol. E o que Deus falou para mim? Ele falou de leveza, ele falou de bem-estar, ele falou de serenidade. Se tivesse chovido, eu poderia ter interpretado outra coisa, eu poderia ter dito para mim mesmo que Deus estava falando de introspecção, de silêncio, de oração, percebe? Então, o estar presente de Deus nas coisas não é que ele está jogando um xadrez conosco, ou que ele está o tempo todo manipulando as leis da natureza para poder realizar a sua obra grandiosa. A vida segue o seu fluxo natural, o seu fluxo ordinário, e Deus está nas entrelinhas, nos entremeios dessas coisas, como sinal e como potência de vida. Como sinal no sentido de que nos faz pensar algo além do que a coisa é. O sol não é só sol, o sol é a benevolência. A chuva não é só chuva, a chuva é a introspecção, então é um sinal. E ele está presente ali também como uma potência de vida, porque quando eu experimento a vida, eu vou tocando em Deus mesmo e vou acessando Deus, o sobrenatural, através das coisas naturais, da alegria, da superação, da vitória e tantas outras formas assim. Então, o agir e o falar de Deus nas coisas não é um fato extraordinário, é um fato até muito comum, o que não tira nenhum tipo de qualidade ou mérito. Na verdade, nos faz até ficarmos felizes por notar que nas pequenas coisas, que numa vida às vezes aparentemente tão entediante, sentida como tão monótona, Deus está agindo. Bem, estou falando isso para explicar essa questão do Deus presente nas coisas difíceis, nos sofrimentos. Então Deus está presente na tempestade, mas não é como causador da tempestade, como alguém que está reagindo ao nosso pecado, nos mandando um sofrimento, ou algo do tipo assim. Deus está presente ali de novo como sinal e como potência de vida. Então suponha a seguinte circunstância. Você está vivendo um momento muito difícil na sua vida, no seu relacionamento, no seu emprego, e você está abatido por tudo isso que está se passando. Natural, é uma crise de relacionamento ou uma crise de emprego é muito dolorida. Mas quando você começa a olhar e escutar essa crise na fé, você começa a perceber outras coisas que antes não estavam tão claras assim. Você começa a notar que existe uma luminosidade interna à própria escuridão. Há um verso muito usado pelos monges, pela tradição contemplativa, que diz assim: indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. De novo, indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Então veja, a luz e as trevas, elas vão se entremeando. E em certas circunstâncias, a treva não é só treva. O que eu quero dizer, ela não é só o lugar do mal, a fonte do sofrimento. As trevas não são só as potências antidivinas, vamos dizer assim. As trevas, elas podem ser, na verdade, luzes escondidas que precisam ser descobertas,
como que um fruto que você abre e encontra semente. Então, às vezes, a treva é uma espécie de invólucro que resguarda uma luminosidade. Então, Deus está ali, escondido na nossa escuridão. É possível que Deus esteja ali. Vamos falar sobre isso agora. Deus presente no conflito, na tensão, na tempestade. No evangelho que nós escutamos, Jesus estava na barca com os seus discípulos e ele estava dormindo na parte de trás da barca, diz o texto. E os discípulos começam a se desesperar quando percebem que há uma tempestade que está quase derrubando aquela barca. Diz o texto que a água já começava a entrar no barco. E Jesus é acordado desesperadamente pelos discípulos, que na sua agonia se preocupavam em afundar e dizia: mas você não se preocupa conosco? Nós estamos aqui afundando e você está aí dormindo? Como se Deus nada fizesse. Um silêncio absoluto de Deus. Aliás, um tema que nós já trabalhamos há um tempo atrás, sobre o que fazer quando Deus silencia, não é mesmo? E um tema, inclusive, muito contemporâneo, o que Deus está a dizer, o que Deus está a fazer no nosso mundo marcado pela injustiça, pela violência, pelo sofrimento, etc, etc. Enfim, Deus está ali em Jesus, silenciado e dormente, e os discípulos estão ali agoniados e quase afundando. Então eles acordam Jesus e Jesus cala a tempestade. Tem um poder sobre aquelas forças marítimas e climáticas, porque o vento levava as águas. Interessante fazer um paralelo do Evangelho com a primeira leitura, porque na primeira leitura Deus fala com Jó na tempestade. No meio da tempestade, Deus emite a sua voz e dá a Jó uma segurança, dizendo que foi ele quem reteve a força das águas quando o mundo foi criado. Porque na cosmologia judaica, Deus cria primeiramente o mar, né? A água estava ali já com todas as coisas e a partir da água Deus vai produzindo as outras coisas. E, por exemplo, o céu e a terra, eles são organizados no cosmo a partir do momento em que a água também é organizada. Existem as chamadas águas inferiores, que estão debaixo da terra, e as águas superiores, que estão acima do céu. Isso é um modo de compreensão do universo que havia para o homem bíblico no tempo de Jesus. E já no tempo de Jó havia essa noção, né, de que Deus tem o poder de conter as águas, de organizar as águas e de construir o cosmos. Ele falou com Jó no meio da tempestade e deu essa segurança. Eu tenho o poder. Por que você tem medo? E no Evangelho, Jesus fala primeiro com a tempestade e depois fala com os discípulos. Então qual é o paralelo? Em Jó, Deus fala na tempestade. No Evangelho, Jesus fala com a tempestade e depois com os discípulos no meio da tempestade. E aí, muito semelhante a Deus que fala a Jó. Qual é, então, a lição que nós podemos tirar aqui? Primeiro, Deus tem a potência de organizar o caos e torná-lo cosmos. Deus pode se valer das águas assustadoras, porque para o homem bíblico a água, o oceano, o mar era um lugar assustador, habitação de criaturas horrendas, de demônios, etc. O povo bíblico é um povo de deserto, não é um povo marítimo. Então há uma grande reticência em relação às águas, ainda mais as águas desconhecidas, né, no oceano. Então Deus tem esse poder de, com a sua palavra, de com a sua presença, renovar o mar assustador e transformá-lo num mundo habitável. Não tenhas medo, Jó. Não tenham medo, discípulos meus, porque eu tenho a palavra
que transforma, que organiza, que recria aquilo que, num primeiro momento, é apenas potência de medo, potência de morte. E a segunda mensagem é essa, né? Deus fala conosco no meio desses conflitos. Nós passamos diversas circunstâncias difíceis e parece que a gente opõe o conflito da vida, em relação à vida. De que as águas revoltas são diferentes das águas plácidas que às vezes nós experienciamos. Seja no tempo da bonança, na tarde clara e feliz em alto mar, seja no tempo difícil, em que as ondas querem derrubar o nosso barco, o que acontece é que são as mesmas águas. O conflito não é contrário à vida. O conflito é feito de vida. Nós dizemos que a vida é feita de conflitos, não é mesmo? Podemos dizer o inverso aqui. O conflito é feito de vida. A onda é feita de oceano. Então, não é possível fugir da dimensão conflitiva da vida. Nem é essa a proposta do cristianismo, viver uma placidez infinita e absurda. Uma apatia geral da existência em que nada mais se movimenta. Tudo é serenidade. Isso é a morte da interioridade humana, é a morte do existir humano, porque o nosso existir é movimento, é encontro, é desencontro, é tensão, retenção, distensão. E assim vai Deus, nos conduzindo pelos movimentos, não só do coração, mas pelos movimentos da vida mesmo. Por isso, meus irmãos, é preciso ter um ouvido bem atento e os olhos muito preparados. Os olhos devem ser preparados pela consciência de que as situações de tempestade que a gente vive não são opostas ao viver, elas são a vida acontecendo. De que não é o demônio ou o mal que está agindo necessariamente, mas que é a vida acontecendo e o mal também pode se valer daquilo, porém que Deus também se vale das águas e das ondas para nos falar e para agir em nós. Então, preparar o olhar com essa consciência da vitalidade dos conflitos. E depois, preparar os ouvidos para ouvir as vozes que clamam do profundo do oceano. Assim como naquelas mitologias antigas em que haviam grandes criaturas que habitavam os abismos dos oceanos, Deus, mais do que uma criatura, o Criador, habita a profundeza do oceano do viver. E dali ele nos fala. E é preciso, no meio da tempestade, ouvir o que a voz profunda está dizendo naquela circunstância. O conflito não é só o sofrimento, a dificuldade, o medo, a falta de Deus ou o silêncio dele. O conflito é a vida. O conflito é Deus movendo a vida. O conflito é a chance de um viver renovado. Vimos que Deus pode estar em qualquer lugar, inclusive nos lugares que não são tão prazerosos ou, a nosso primeiro olhar, positivos. Observamos que Deus reside na tempestade como uma luminosidade e como uma vitalidade a serem descobertas. Então, o que nós notamos é que a tempestade é um lugar de vida. Aqui, usando termos bastante contemporâneos, poderíamos dizer o seguinte: os conflitos, as tensões, as dificuldades são lugares de transformação vital. São lugares em que nós podemos avançar no nosso ser. São oportunidades que a vida nos concede, nas quais Deus também vai agindo e nos conduzindo nos seus caminhos, os caminhos da santidade, os caminhos da ressurreição, os caminhos pascais de Jesus. Meus caros irmãos, nós estamos muito acostumados a ver nos problemas e nas dificuldades apenas problemas e dificuldades. Na segunda leitura da missa de ontem, nós ouvimos
que o homem ressuscitado, aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele não olha mais as coisas, o texto diz, não olha mais as pessoas com um olhar humano, mas olha com o olhar da graça. Nós chamaríamos isso de fé. Há outros nomes, mas vamos ficar com essa ideia da fé, um olhar renovado, transformado pelo mergulho na ressurreição. Quando nós olhamos para as nossas tempestades com um olhar ressuscitado, nós vamos percebendo dentro dela a vida que nos espera, a vida para a qual Deus nos chama. É claro que uma coisa são os chamados mais imediatos, digamos assim. Toda dificuldade, todo conflito tem algum grito mais claro dizendo para nós: faça isso, não faça aquilo, fuja daquilo. Existe uma mensagem por trás do problema que a gente vive. Nem sempre essa mensagem é a vontade de Deus que está falando. Isso a gente sempre deixa claro aqui nas reflexões. É preciso ouvir o mundo, ouvir o coração, ouvir a história, ouvir a alma, mas não se contentar com os primeiros sons que essas dimensões da vida emitem. Porque os primeiros sons podem ser apenas da natureza, ou da nossa estrutura humana, ou das nossas emoções, mas não propriamente uma voz divina. A voz divina, ela exige um pouco mais de tempo de escuta. E quando a gente vai escutando, a gente vai notando que ali Deus também está habitando. E quando a gente descobre isso, a gente mergulha de cabeça na vida. Se a gente trabalhasse dentro de nós os conflitos mais nessa linha da vitalidade do que na linha do problema, nós lidaríamos muito melhor com as tensões que nós enfrentamos todos os dias. É preciso então chamar Jesus para estar na nossa barca, como esteve na barca dos discípulos, e deixar que ele reme conosco, que ele nos indique os caminhos, que ele fale com a sua voz o que precisamos fazer, para onde devemos ir, o que podemos abandonar, o que será preciso deixar. Jesus deve ser o nosso companheiro. Então, para ter esse olhar ressuscitado, que transfigura todas as coisas, inclusive os problemas, é preciso ter o ressuscitado junto da gente. Nesse sentido, a vida espiritual é fundamental. Ela é uma exigência para a vida cristã, porque é justamente na prática espiritual que nós vamos ressuscitando os nossos olhos e transfigurando as nossas tempestades. Deus pode fazer coisas boas, pode fazer transformações poderosas em nossa vida, junto conosco, nunca sem o nosso auxílio, sem a nossa dedicação, é claro. Deus não faz as obras sozinho, na maioria das vezes, mas ele precisa estar conosco. Chame Jesus, o ressuscitado, para a sua barca, e a tempestade será um lugar de vida. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Estamos começando mais uma semana e, como exercício espiritual para esta semana, eu quero convidar você que procure escutar os seus conflitos, que dê uma atenção maior às suas tempestades. Geralmente, a nossa postura diante da tempestade é ou de fuga, a gente não quer nem olhar para ela, a gente esconde a tempestade dentro de nós, ou de desespero, o que faz a gente ficar muito agitado e despender energia à toa. Vamos fazer diferente, nem o desespero nem a fuga, mas uma escuta serena e atenta para ouvirmos primeiro o que a tempestade está dizendo e segundo o que Deus pode estar dizendo dentro das minhas tempestades. Para fazer isso, nos seus momentos de oração durante essa semana, reze os seus conflitos.
faça preces sobre as suas dificuldades. Torne as suas confusões uma grande súplica a Deus nosso Senhor. Que a sua oração seja o lugar de achar a vida e a luz dentro da escuridão das tempestades. Pessoal, desejo para vocês uma excelente semana, que vocês possam encontrar a luz no meio da escuridão, que Deus se manifeste nas suas dificuldades e que você possa viver uma vida plenamente cristã, não só nas horas das facilidades e do bem-estar, mas sobretudo nos momentos difíceis, quando parece que o nosso barco vai virar. Uma excelente semana, que Deus o abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Um grande abraço e até logo, pessoal!